Olá, pessoal. Meu nome é Jordana Graciele. Eu vou falar um pouco para vocês sobre o trabalho, os programas de educação socioemocional no contexto da pandemia de Covid-19. Esse trabalho foi escrito por mim, eu sou aluna de psicologia, bacharelado e licenciatura na Universidade Federal de Goiás, e foi escrito também pelas professoras doutoras Soraya Vieira e Jordana Balduino, também da Universidade Federal de Goiás. Esse trabalho vem de uma pesquisa que está em andamento, que faz parte de um projeto maior, intitulado A Emoção na Escola, um estudo sobre como a temática da afetividade tem comparecido nas escolas de educação básica. Bom, nosso tema são os programas de educação socioemocional que vieram à tona após a versão final da BNCC, publicada em 2018, que enfatiza o desenvolvimento de competências e habilidades socioemocionais na educação básica. E aí é importante a gente situar o nosso referencial, né, o principal referencial aqui, que é o autor Henri Vallon, e para ele a emoção constitui o elo entre o crescimento biológico e o despertar da vida psíquica. Ela liga o orgânico ao social e compõe uma forma de adaptação, consciência e expressão. E quando a gente pensa em sala de aula, apesar de não caber ao professor o manejo psicológico, a afetividade atravessa a relação entre sujeito, objeto do conhecimento e professor, e tem papel fundamental na formação da subjetividade da pessoa. Nesse sentido, nosso problema de pesquisa é a atuação dos programas de educação socioemocional durante o período de distanciamento social decorrente da pandemia de Covid-19. A principal questão que norteia nosso trabalho, então, é se a sala de aula é um ambiente onde, inevitavelmente, as emoções se expressam e a pandemia produz diversas reações a alunos, professores e familiares, de que forma esses programas de educação socioemocional estão propondo lidar com essas emoções durante um período tão imprevisível. E a partir disso, investigar então qual é a concepção de emoção e de educação socioemocional difundida nesses programas através dos meios eletrônicos. Bom, essa pesquisa tem cunho exploratório e é dividida em dois eixos. O primeiro é um estudo bibliográfico, que consiste no estudo de Vallon e seus comentadores para pensarmos a concepção de afetividade, e também o estudo de teóricos como Saviani, Oliveira, Libani, Toshi, Dussel e Caruso, para pensarmos o papel da escola e concepções de sala de aula durante esse período, tendo em vista que a escola se reconfigurou ali por trás de telas, de computadores, celulares, reorganizando a forma de dar aula. O segundo eixo é uma pesquisa eletrônica que consiste no mapeamento e análise de materiais de programa de educação socioemocional, já selecionados pelo projeto Matriz, que eu mencionei lá no início, nos sites e mídias sociais desses programas. Como recorte para este evento em específico, foram selecionadas publicações feitas por 3 programas de educação socioemocional veiculadas na mídia social Instagram. Esses programas não serão identificados, e são chamados aqui de A, B e C. Foi feito, então, um mapeamento dessas postagens entre o dia 11 de março, que foi o dia em que a OMS, Organização Mundial da Saúde, reconheceu a situação de pandemia, até o dia 14 de maio, que foi o recorte que a gente pegou. Como vocês podem ver, a gente achou um número bem grande de publicações. Nós dividimos em 2 categorias. A primeira são postagens relacionadas à pandemia, que são postagens que abordam de alguma forma, por exemplo, recomendações de prevenção ao coronavírus, alguma programação online relacionada à saúde mental, muitas vezes a um controle de emoções, e orientações também sobre mudanças do que se entende por escola. Então, tudo isso foi categorizado aqui nessas postagens relacionadas à pandemia e separamos postagens não relacionadas a isso. E esse quadro configurou um importante achado para a gente, porque, como vocês podem ver, mais da metade de todos os programas tem publicações relacionadas a esse contexto. O programa A tem 52% das suas publicações falando, de alguma forma, sobre a pandemia,
e seus efeitos. O programa B tem 55,7% e o programa C, esse número ainda é mais alto, né? 63% das suas publicações estão relacionadas ao contexto pandêmico. Quando a gente pega o total de postagens, somando os 3 programas, de 275, 157, ou seja, 57%, estão abordando o contexto de distanciamento social e seus efeitos ali na escola, na família e alunos. Então, isso de fato foi algo muito interessante da gente ver essa preocupação. E como vocês podem ver, teve esse grande número de postagens, a gente fez uma seleção e pegou 3 postagens de cada programa, uma de cada mês, uma de março, uma de abril e uma de maio, para compor uma pequena amostra para possibilitar a gente discutir algumas questões. O programa A, segundo o site, é um programa que objetiva desenvolver a educação socioemocional no ambiente escolar, baseado na teoria da inteligência multifocal elaborada por Augusto Cury. A primeira postagem selecionada, do dia 20 de março, foi Dicas para gerenciar a emoção durante a pandemia de coronavírus. Essa postagem, ela incentiva ali as pessoas a buscarem, de fato, informações seguras, né, para a própria saúde mesmo, né, e isso é algo muito interessante, mas, por outro lado, ela também faz uma menção à produtividade, quando eles falam que orientam as pessoas a aproveitarem esse tempo da quarentena, né, do distanciamento, para se qualificar e estar à frente dos demais quando tudo isso acabar, entre aspas. Então, é algo interessante para a gente pensar, porque, né, em que medida esses valores econômicos, esses valores mercadológicos estão sustentando ou definindo uma concepção de educação socioemocional, né, para esse programa, e para quem também seria possível, né, aproveitar esse momento para ultrapassar a concorrência. Então, é muito interessante a gente pensar e refletir sobre isso, sobre esses valores que estão sendo ali passados. E a publicação de abril e a de maio eu vou ler juntas porque tem mais ou menos o mesmo raciocínio. A de abril é 5 habilidades fundamentais na quarentena: empatia, resiliência, gestão da emoção, criatividade, pensamento crítico. Então, ele elenca aí, né, essas habilidades. E a de maio é como formar mentes livres e emocionalmente saudáveis atualmente. Como vocês podem ver, esse programa enfatiza muito essa questão do gerenciamento, gestão e de uma mente livre. E para ele, o que seria essa mente livre, né? Segundo o programa, a ansiedade e medo, tão presentes, né, nesse momento, são, de alguma forma, armadilhas da mente. E cabe ao indivíduo, então, controlar esses sentimentos que eles atribuem uma conotação mesmo negativa, para que a pessoa possa seguir a vida normalmente. E isso é algo muito que a autora, por exemplo, Pato critica, que é a concepção de gestão emocional que propõe levar inteligência ao campo da afetividade, a fim de evitar que a emoção atrapalhe a razão, como se eles fossem dicotômicos aqui, né? Um separado, razão fosse atrapalhada ali pela emoção negativa. E vem o autor, né, nosso autor aqui, o Vallon, que tem uma outra concepção disso, né? Ele considera emoção e cognição interdependentes, um tendo importância na evolução do outro. Aqui, como vocês podem ver, né, nesse desenho, era como se eles estivessem entrelaçados, né? São complementares. E cabe aqui a questão de refletir, né, quais as perdas ou ganhos, né, quais os efeitos disso, de insistir nessa cisão, como parece sugerir o programa A. Então, fica a questão para a gente pensar também. O programa B, segundo o site, corrobora para o desenvolvimento do autoconhecimento e de uma atitude empreendedora na construção de projetos de vida sustentáveis, colaborativos, eficazes e felizes. Nessa publicação de março, eles têm o tema Como manter a saúde mental em tempos de crise.
Essa publicação encoraja as pessoas a terem uma responsabilidade de escolherem como cada uma quer passar esse momento, né? Então, é uma postagem, de fato, que traz essa discussão, né, da saúde mental. Então, a gente percebe essa preocupação de discutir esse tema que é tão significativo mesmo nesse contexto. Já a publicação de abril é para os adolescentes, né, e tem o título Escolha Profissional, Sucesso e Felicidade. Como aproveitar, né, de novo aquela questão de aproveitar momentos de crise para o nosso crescimento. Nessa publicação é, na verdade, uma live, eles enfatizam a importância do autoconhecimento, né, do aluno se conhecer, do adolescente se entender para traçar as suas metas e objetivos de vida. Mas eles também incentivam o aluno a aproveitar esse momento em que os outros alunos, os outros colegas estão desencanando, entre aspas, e aproveitar para se organizar. E chegam a falar a frase, a vida é dura para quem é mole, então acorda e se organiza, como se fosse isso, né? E isso é algo importante para a gente pensar também, porque corre o risco, né? Então a gente tem que refletir quais os riscos, então, de atribuir ou sucesso ou fracasso profissional ali, né? Somente ao indivíduo, sem considerar fatores atuantes nesse processo, como condições sociais, econômicas, históricas, né, e culturais. Então, é algo a se pensar, né, que até que ponto, então, indicar que o aluno aproveite essa crise, né, para crescer, também não é, de alguma forma, não considerar o que o aluno está sentindo. Então, é algo também significativo para refletir. A publicação de maio tem o tema Escolas à Distância, dos sustos aos novos caminhos. Essa publicação fala da importância da escola, né, e qual é o lugar que ela tem, a escola à distância tem, e qual é o lugar que ela pode ocupar. Então, traz essa reflexão mesmo do papel do lugar da escola, que também configura como algo fundamental, né, nesse contexto. O programa C, segundo o site, é um programa que dá voz às emoções. Ele promove a reflexão, debate, escuta, investigação e questionamento, assumindo que não há respostas certas ou esperadas. Um pilar fundamental desse programa é: você não pode mudar o que sente, mas pode aprender o que fazer com seus sentimentos. Aqui a gente já percebe algo diferente do programa A, por exemplo, que não sei se vocês lembram, tem aquela questão de controlar ali o que o indivíduo está sentindo. E nessa perspectiva do programa C, eles assumem que a pessoa não pode mudar o que ela está sentindo. Então, vai para outra questão, que é como lidar melhor com aquilo que a pessoa já está sentindo. A publicação do dia 21 de março tem o tema Como conversar com as crianças sobre o novo coronavírus. Essa publicação incentiva ali uma proximidade, né, maior entre a criança e o cuidador, ou os pais, ou até os professores, e incentiva esse diálogo transparente, né, com a criança. Então, tem também uma construção de vínculo, e ele ressalta esse tema que é realmente importante falar, né, com as crianças sobre, e a forma de falar com as crianças sobre o que está acontecendo no mundo. A publicação de abril tem o tema Desafios e Soluções da Educação Socioemocional à Distância. Essa publicação é uma live também, e eles já no início falam, não há soluções da educação, né, de como fazer essa educação socioemocional, mas é justamente porque ninguém tem respostas que este é um momento, então, de colaboração entre aqueles que compõem a escola. Então, esse é um valor que eles enfatizam muito, a colaboração e cooperação. E outro ponto importante nessa publicação é que, ao longo dela, eles diferenciam disciplinas cognitivas, que são aquelas que a gente conhece, né, convencionais, e a disciplina socioemocional. E isso lembra uma questão muito cara à nossa pesquisa e também ao nosso projeto, que é até que ponto faz sentido separar horários, então, ali para expressão emocional e horários ali para
exclusivamente um trabalho cognitivo, digamos assim, né? Também, essa separação também durante a pandemia, levando em consideração a concepção valoniana de um sujeito completo, né? Como a gente já falou ali, afeto e cognição se entrelaçam ali, eles estão juntos, né? Se relacionam de forma mútua. Então, essa é uma questão a se pensar também. Bom, no dia 8 de maio, a publicação tem o tema Estamos distantes, mas eu estou aqui para o que você precisar. Essa publicação, então, faz menção a essa proximidade, né, essa manutenção dos vínculos, né? Eles enfatizam, então, que é importante a gente entender que as pessoas não desapareceram uma das vidas das outras, mas elas estão presentes de outra forma. Então, é algo também significativo para a gente pensar nesse período. Bom, ainda que seja uma amostra, né, uma pequena amostra do total, essa análise indica como os conteúdos veiculados estão relacionados, de fato, né, à mudança de rotina dos alunos e da escola, e como que houve mesmo uma adaptação dos conteúdos virtuais, e que isso também criou uma proximidade maior entre família, equipe docente e alunos. E isso é, de fato, importante. E também vale ressaltar aqui que, com esse estudo, nessa pesquisa, nós não queremos definir uma solução certa, um caminho único, né? Não é isso. Mas a gente defende a importância de se estudar criticamente o que está posto nesses programas, na tentativa de pensar, de refletir, né, de questionar sobre o alicerce de autores que se dedicaram à compreensão da afetividade e da constituição da subjetividade. Falar sobre emoções no contexto escolar, neste período, é essencial, mas é importante a gente pensar também qual é a concepção de emoção e educação emocional por trás dessas publicações, por exemplo, né? Porque a gente viu que em algumas delas há o uso de imperativos e há uma atribuição da responsabilidade somente ao indivíduo, ao invés de promover reflexões que levem em consideração os contextos e condições de vida de cada um. Apesar disso, esses programas ocupam a lacuna de assumir que a emoção nos atravessa e compõem também um ato educativo e a sala de aula. Por fim, é fundamental aprofundar a discussão sobre a educação emocional, particularmente nas mídias sociais e nos meios eletrônicos, principalmente pelo alcance que eles têm, né, e pela possibilidade de abordar questões anteriormente ignoradas. Obrigada, e aqui estão nossas referências.